Vai lá, Miqueias, piorou. Micaías, não. Abacuque 3, aí um bom nome para o seu filho. Pode chamar de Aba ou de Cuque. Aba ou Cuquinho. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Vamos falar hoje da maior necessidade dos nossos dias. Meu banner está aí, coloca para mim. Do avivamento. Diga avivamento. Não, diga com fé. Avivamento começa em mim. Pastor, por que falar de avivamento? Porque é a nossa maior necessidade. Nós precisamos de avivamento. Abacuque capítulo 3, verso 2, vamos correr. Abacuque capítulo 3, verso 2, acompanha no telão, nos acompanha nessa leitura. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Primeira coisa que nós precisamos entender: o que de fato é avivamento? E por que nós como igreja precisamos de avivamento? Será que você precisa de avivamento? Será que nós precisamos de avivamento para a nossa vida? É algo muito simples: ou você está avivado ou você está apagado. E nesses dias muitas coisas vão tentar te apagar, sufocar. Nós olhamos aqui para essa definição de avivamento. Se eu falo de avivamento, você pensa num culto onde as pessoas caíram, onde houve um mover, e isso é bom. Mas isso não é avivamento, só isso. Avivamento tem muitas definições. Eu gosto muito de entender que avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Vou dizer de novo. Avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Avivamento não acontece por acaso. Avivamento não vem num dia que você não está esperando nada. Avivamento só vem quando há fome de Deus. Sem fome de Deus, sem avivamento. Sem avivamento, sem a vida de Deus. Escute, basicamente avivamento é Deus vindo para um lugar. É Deus escolhendo um lugar. Não para visitar, para habitar. E quando Ele escolhe um lugar para habitar, Ele derrama a vida dEle naquele lugar. E as pessoas daquele lugar são cheias da vida de Deus. Então existem várias definições de avivamento. A Bíblia tem muito sobre avivamento. Ainda que a palavra avivamento você não vai ler em alguns lugares, mas o conceito de avivamento, diga assim comigo: receber a vida de Deus e transbordar a vida de Deus. Avivamento é receber a vida de Deus e para ali, não, é transbordar também a vida de Deus. É interessante pensar. Essas definições são muitas, não vou me estender muito, mas entenda isso. Avivamento, ele não é gerado ou criado pelo homem. A gente pode fazer tudo, ter uma boa música, boa iluminação, isso tudo é maravilhoso. Mas avivamento acontece quando Deus se agrada do nosso coração. Se Deus se agradar do teu coração, Ele não vai querer mais te deixar. E quando Deus passa a estar junto de nós, a vida de Deus passa a ser derramada em nós. Então, avivamento também é o nome de Deus sendo conhecido. Não é o nome de um homem sendo conhecido. Já viu pessoas que dizem assim, ó, vamos na minha igreja, hoje tem lá um culto de avivamento. Você chega lá, está tudo morto. Não, lá tem uma campanha de avivamento. Primeiro, avivamento começa em você. Começa a partir de uma vida, de alguém que decidiu buscar a Deus. E Abacuque começa profetizando. Escute isso: nenhum avivamento nasce do nada. Alguém tem que falar, alguém tem que dizer o que vai acontecer.
Por que é necessário avivamento hoje? Porque só um avivamento pode salvar o Brasil. A nossa nação não será salva por um novo presidente, não será salva por uma nova onda de políticos. Eu oro para que o Senhor levante líderes, mas não isso que vai mudar o Brasil. O rumo da história dessa nação, os seus filhos precisam desse avivamento. Deus vindo sobre o Brasil e derramando a vida dele sobre o Brasil, e o povo brasileiro transbordando essa vida de Deus. O avivamento é a vida de Deus em movimento num lugar. E quando a vida de Deus está em movimento, não tem morte. Abacuque profetiza. Então alguém tem que desejar avivamento. Talvez você está muito tempo apagado, sabe, frio. Mas existe um momento que você entende que você tem que viver uma vida. E Abacuque tem esse entendimento. Profetiza em um tempo de crise. Qual é o melhor cenário para um avivamento? Crises. A história mostra que grandes avivamentos salvaram nações. Você está me ouvindo? O que vai salvar o Brasil é um avivamento que começa em você. Mas a gente quer terceirizar isso. Não, lá vão fazer. Não, começa aqui. Diga de novo, avivamento começa em mim. Abacuque não profetiza avivamento em um tempo fácil. Escute, presta atenção. Havia uma crise política, religiosa e econômica. Sabe, Deus usa meios para nos despertar. Antes de um avivamento acontece um despertar. Diga assim, ser despertado. E Deus usa meios para te despertar. Sabe que uma enfermidade pode te colocar orando como você nunca orou? Sabe que uma crise financeira pode te aproximar de uma realidade de Deus poderosa, como nada mais tem o poder de aproximar você? De fato, Deus usa ferramentas para nos despertar. Não deveria ser assim, não. Mas infelizmente algumas coisas têm que nos despertar. Esse avivamento nasce de um desejo, sabe? O rumo da história, a nação está se perdendo. Alguém diz: precisamos de um avivamento. Precisamos da presença habitando entre nós. E só isso pode salvar a nação. Só isso pode curar o coração do Brasil. Abacuque então, ele está buscando em um tempo difícil. Diga assim comigo, um despertamento. Ou você está despertado ou você está dormindo. E os últimos dias carregam uma marca. Há um espírito de sonolência. Lembra que Jesus está no jardim, no Getsemane? Como é que estão os discípulos? Dormindo. Lembra das 10 virgens? Entrou 5 ficou dormindo. Perderam o timing do momento, estavam dormindo. Avivamento desperta. Pastor, eu quero um avivamento. Onde é que começa? Despertamento. É quando você tem um incômodo. É quando alguma coisa dentro de você está incomodada. Alguma coisa, sabe, você sente falta algo. Eu vou buscar mais. Avivamento não vem simplesmente de alguém que diz: ah, tudo bem, é uma coisa legal. Não. É alguém que se apaixona pela presença de Deus e quer Deus presente ali. Você está me ouvindo? Senão amanhã você vai dizer assim: ah, está vendo? Não mudou o cenário político, não mudou o cenário econômico. Não vai mudar. Muita coisa não vai mudar. A grande mudança virá por esse derramar de Deus. Ser despertado. Talvez você está aqui hoje e não está despertado. Está um pouco assim sonolento. A vida bateu muito em você. Você está meio aéreo, sabe? Mas nesses dias vai haver um despertamento na sua vida. E Abacuque começa dentro de uma narrativa para você entender. Abacuque é uma oração cantada. O livro de Abacuque é escrito em forma de canção. É uma oração cantada. E se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver que se repete uma palavra em hebraico. No original essa palavra é Selah ou Selar. Essa palavra Selar, ela significa algumas coisas. E essas palavras
O texto de Abacuque tem algumas partes com esse termo. Se você pregar agora, talvez você tenha aí na sua mão uma Bíblia de uma versão que você vai ler e você vai ver que tem uma pausa, um interlúdio escrito. Essa pausa, esses momentos dessa palavra ali é selar. E essa palavra não está ali por acaso, é um código espiritual. Há um código profético, porque esta palavra fala de algumas coisas que nos ajudam a viver um avivamento. Quer viver um avivamento? Querido, é um avivamento ou a morte? É avivamento ou morte para esses dias no Brasil? O que pode tirar o Brasil dessa crise? Só um avivamento. O que pode mudar a história dessa nação? Só um avivamento. A primeira coisa que selar significa, você vai ver lá em Abacuque, é uma pausa. Para receber mais de Deus tem que ter uma pausa. Quando eu falo de pausa aqui, é uma pausa para refletir. Nós estamos num tempo de muita aceleração, a gente recebe muita coisa e não processa. Essa pausa do livro de Abacuque é uma pausa para refletir sobre o que você recebeu. Conseguiu parar um pouquinho e refletir sobre o que Deus te deu? Talvez a bênção que você está pedindo, Deus já te deu, só que você não percebeu. Talvez o milagre que você estava buscando, Deus já te deu e você não percebeu. Uma pausa. Pausa para refletir, uma pausa para perceber o que foi dito até aqui. Lembra que é uma canção, e na canção tem uma pausa. Na sua vida tem que ter uma pausa de algumas coisas. Não dá para estar sempre acelerado, tem que ter uma pausa. Refletir sobre aquilo que foi recebido. Outra questão que vai dizer essa palavra em hebraico, fala também de uma troca de instrumentos. Diga assim, mudança, troca de ferramenta. Qual é o problema? Você está vivendo algo com a ferramenta errada. Ou pior, nem tem ferramenta. Existe um momento aqui, para o avivamento acontecer na sua vida, você tem que mudar de ferramenta. Davi luta a vida inteira com a funda. Ele joga a vida inteira a pedra, é isso? Diga para mim, Davi joga a pedra a vida inteira? É claro que não, porque cada estação exige uma ferramenta. E eu vim te dizer, nessa estação Deus quer te dar ferramentas. Se você não tem a ferramenta, não adianta ter missão. É troca de instrumento, mudança de nível de fé, mudança de mentalidade. Não, eu vou até o fim. Não, irmão, até o fim essa ferramenta não aguenta. Tem que mudar a ferramenta, tem que afiar a ferramenta. Vai falar também de uma mudança de ritmo. Fala para a pessoa do seu lado, muda seu ritmo. Tem gente fora do ritmo. Pior coisa que existe é gente fora do ritmo. Agora eu pergunto, qual é o ritmo de Deus? Qual é o ritmo de Deus? Deus é ansioso, né? Ele é depressivo, certo? Talvez o que você está querendo viver, você não vai viver, enquanto não ajustar o ritmo da sua vida. Tem gente que deixa tudo para a última hora. Conhece alguém? Não levanta a mão. Só diz amanhã para ele, o pastor falou de você lá na igreja. O ritmo errado. Tem casamentos que um está numa batida e o outro está na outra. É a batida perfeita, só que ficam se batendo. Sabe, um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Qual é o ritmo da sua vida? Quem dita o ritmo da sua vida? E tem gente que está achando que é normal ser acelerado. Normal, comigo é assim mesmo, à frente. Ritmo errado. Jesus corre. O chamado de Jesus é para você caminhar com Ele. Tem gente que não tem paciência para caminhar com Jesus. Ritmo. Essa palavra também fala de silenciar os instrumentos. Diga assim, tempo de silêncio. Quisera Deus que você falasse menos e ouvisse mais. Você tem duas bocas? Tem gente, mas tem 5. Mais de uma boca. Não, você tem uma boca e 2 ouvidinhos aí. Tempo de silêncio.
Silencie o telefone. Silencie um pouco as redes sociais. Se silencia um pouco, para de murmurar. Silêncio. Silêncio. Pastor, Deus trabalha no silêncio. Diga assim: o silêncio. Fale, o silêncio é a oração do sábio. Não sabe o que dizer? Fique em silêncio. Ah, mas começaram a falar mal de mim. Qual é que é a ferramenta que vence o inimigo que fala mal de você? Rebater o inimigo? Fique em silêncio. Teu inimigo vai ficar bravo com você. Eu estou atacando e o cara está em silêncio, me ignorando. É isso. Silêncio. Isso a gente vai aplicando em nossa vida. Aplicar um momento de pausa. Tem gente que não para aprender, quer levantar para ensinar. Tem gente que não para o processo, fica emendando demandas. Então tudo isso aqui nos ajuda a viver um avivamento pessoal. Diga assim: um avivamento que começa em mim. Pastor, mas sabe por que nós vamos precisar desse avivamento? Porque a vida de Deus precisa estar sobre você. A sua vida, os seus dias. Já viveu aquele momento de uma sequidão espiritual? Quantos aqui já viveram uma sequidão espiritual? Não é uma coisa terrível? É terrível. Avivamento nos tira dessa sequidão. É um enchimento constante de Deus. Não é um avivamento para ir no culto. Não é avivamento que enche você de alegria no culto. Não. É a presença de Deus permanente no seu dia a dia. É um avivamento diário que você tem que buscar. Você está aí comigo? E Abacuque começa a orar, e ele vai orando dizendo: desperta, começa algo dentro de nós. Fora de nós. Avivamento depende de condição. Avivamento não é um momento, não depende de uma condição. Não é isso. Depende do posicionamento do seu coração. O quanto você está aberto para receber. É simples. Eu estou aqui para orar por você ser curado. Se você não se abrir, a cura não acontece. É simples. Há uma palavra profética para ser liberada sobre você. Você não acredita? Não tem palavra para quem não acredita. Avivamento é para quem acredita. Não, mas a igreja está boa. Não é sobre a igreja. É sobre a vida pessoal. É sobre seu dia a dia. Abacuque começa a dizer: reacende o fogo na tua obra. Diga assim comigo: bota fogo. Não é o time, tá? Fala em time, nossa seleção. Deixa pra lá, bota fogo neles. É a camiseta do capeta. Você viu lá os chifres? Oh Deus, tem misericórdia. Complicou. Mas o Ney vai jogar, nem que seja que nem Jacó, puxando a perninha. Vamos orar por irmão Ney. Abacuque está dizendo: reaviva a tua obra. Está vendo, pastor? Está vendo? É a obra, é a igreja. Se eu falar para você que obra aqui não é templo, ele está dizendo: reacende o fogo no meio do teu povo. Reacende a chama no meio do teu povo. Um povo incendiado de avivamento. Um povo conectado com a presença de Deus. Sabe o que é interessante? Ele está orando: reaviva agora o teu povo. Por quê? Porque o povo está morto. Você tem noção de igrejas mortas? Pregações mortas, adoração morta, bonitinha, tudo bem construidinho, começo, meio e fim, morta, porque o adorador está morto. Não tem fogo, não tem presença. Passa uma semana delirando numa vida frenética, sem a presença. Pastores que abrem a Bíblia tem morte para pregar, e sua vida não está avivada. Uma igreja avivada não é uma igreja somente que tem um bom culto. Não é sobre isso. É sobre a vida diária da igreja. Uma vida incendiada pela presença. Você está aí? Diga assim: reacende o fogo no meio do teu povo. Ele vai dizer: no meio dos anos. Ele não está dizendo para acontecer daqui 3 anos. Ele está dizendo: faça isso no nosso tempo.
faça um avivamento acontecer agora. Tem alguém que pode orar por isso? Faça acontecer agora. Nós precisamos hoje, não pode atrasar, não pode tardar, nós queremos agora. Sabe por que o milagre de muita gente não vem? Porque ele diz: talvez não é hoje, nessa reunião de domingo não é o dia para o meu milagre. Já recebi milagre no chuveiro, orando, sendo curado. Você diz que não pode ser agora. Nós estamos no melhor cenário para um avivamento. O que eu sei disso? Fome. Tem gente com fome da presença. Tem gente com saudade de Deus dizendo: vem, vem, derrama, nós te queremos. Sabe, nem todo mundo quer avivamento. Não, porque avivamento é movimento. Tem gente que quer ficar parada. Já viu que tem igreja com nome? Eu já fui uma vez pregar numa igreja: Igreja do Fogo do Avivamento. Pá, pensei, caramba, é loucura, o pastor é um anjo. Fire, fogo, é um avivalista. Que animado, meu Deus. Era um bando de gente morta, um walking dead evangélico. Oh. Mas por que eles são assim? Não querem avivamento, eles querem ficar parados. E a igreja tinha um nome assim para incendiar esse cara. Aqui nem o fósforo mais tem, acabou o fogo. Se acaba o avivamento, se cessa a fome, sabe, a presença ela é tão maravilhosa. Se você buscar, Deus derrama. Avivamento não nasce de alguém dizendo sim, mas tem um certo tipo de oração específica. Não, tem alguém como Abacuque dizendo: faz nos nossos dias, faz no meio dessa geração, no nosso tempo. Tem alguém aqui pedindo por isso? Vamos lá! Mas para isso precisamos preparar um lugar. Avivamento é Deus se derramando num lugar. Que lugar é esse? Sua vida. E assim: vou preparar um lugar para a presença na minha vida. E por isso a gente vai precisar entender avivamento. Esse convite para entrar no que Deus está fazendo é tão maravilhoso. E a gente vai vendo que tem vários momentos que acontece avivamento. Frutos de alguém avivado. Moisés foi avivado. Lembra de Êxodo 3? Ele está diante da sarça ardente. Ele ouve Deus chamando ele. Uma sarça que queimava e não se consumia. Queimava e não se... Está vendo que não é fogo de palha? Avivamento não é fogo de palha. Uau, que culto hoje. Cara, que legal. Amanhã se prostitui. Uau, que domingo, que música. Uau. E amanhã não ora, não busca. Tem gente que é fogo de palha. Você conhece alguém? Não precisa levantar sua mão também. Nós conhecemos. Eu, ao longo da minha trajetória, encontrei cada um fogo de palha. Porque assim, o fogo de palha é isso: ele só queima um pouquinho, já foi. Queimou e logo virou o quê? Fumaça. Tem gente que já não queima mais, porque era só aquele momento mesmo. Deu uma sede por Deus, mas já passou. Agora está mergulhado no seu trabalho, suas demandas. Olha para Moisés, avivado pela presença de Deus. Primeiro Deus aviva Moisés, para Moisés gerar um avivamento. O que libertou o povo do Egito? Um avivamento. O que vai nos libertar desse Egito? Um outro avivamento. Deve ter alguém aí que Deus está chamando da sarça. Sarça queimar é normal no deserto, mas não se consumir é incomum. E sarça que fala, sarça é um arbusto. Já anda falando com a sarça por aí, irmão? Anda tomando o quê? Diz que a sarça chamou. O fogo de Deus chama as pessoas. Está me ouvindo? O fogo me chamou quando eu só tinha 8 anos de idade, cara. Sabe, Deus chama você. E Moisés, diz o texto, que se aproximou para ver. Mesmo com medo, mesmo com temor, o fogo chama Moisés. Assim como o fogo está te chamando, o fogo do avivamento está convidando mais pessoas. O êxodo, a saída se deu com o avivamento. Deixaram o cativeiro, 430 anos. O que tirou Israel daquele cativeiro? Um avivamento. Tenho para mim que Deus fará de novo nos nossos dias. O Brasil estava dentro de um cativeiro, de um sistema corrupto. Deus vai nos tirar com o seu braço forte mais uma vez. Alguém tem que pegar essa palavra e dar um glória a Deus e crer.
Se você não crê, você está fora do sistema do fogo de Deus. Deus chama, você não quer o fogo. Deus te convida para entrar no que Ele tem para você, você não quer. Moisés foi despertado, saíram da escravidão. E você lembra que Deus chama eles para um lugar? Chegam no Monte Sinai, Deus se estabelece no monte. Deus para no Monte Sinai, chama Moisés. E essa é a primeira aparição de Deus, no sentido de Deus vir e habitar num lugar. Deus veio e parou no monte. Já pensou nisso? O próprio Deus. E o encontro dele com Deus foi tranquilo? O que tinha no encontro? Fogo e terremoto. Diga: fogo e terremoto. Sabe, é um cenário poderoso, porque relâmpagos, sabe, era uma coisa fantástica. Moisés entrou, mas Deus queria se revelar a todos. Todos quiseram entrar? O que o povo disse a Moisés? Fala tu com ele, porque senão nós morreremos. Por isso que avivamento não é para quem está vendo de longe. Avivamento é para quem se aproxima e entra no que Deus está fazendo. Fogo e terremoto. O fogo do avivamento não é para destruir. O fogo do avivamento é para limpar, para purificar, para transformar. Como é que aparece o ouro? Fogo. Então o fogo do avivamento refina o ouro que tem dentro de você. Tem gente aqui que tem coisas lindas aí, recursos eternos, tem ouro dentro de você aí, meu irmão. O fogo do avivamento limpa as camadas de impureza. E tem terremoto. O que causa mesmo? Terremoto. Todo avivamento causa um abalo nas estruturas. Cai aquilo que é velho, aquilo que é falso. Cai em igrejas falsas. Caem falsos mestres. Avivamentos na história marcados foram todos eles, a maioria, marcados por terremotos, literalmente. Fogo e terremoto. Você está comigo aí? Já vamos terminar. Você está assim com uma cara que quer ver o fantástico. Só Deus tem misericórdia. Ó Deus. E o povo teve medo. Você está com medo? Eu estou sentindo. Olha para Davi. O que é Davi, cara? Um cara avivado. É tão avivado que dançou até perder a calça. Que culto foi esse? Você já pensou? Você num culto, pastor nu, pelado, com a mão no bolso. Você lembrou daquela música, né? Desviado. Dançou 25 quilômetros, freneticamente, avivado, cheio do poder. E diz o texto: e dançou com toda a sua força. Avivamento traz uma nova força. Você está fraco porque não foi avivado ainda. Quando vier avivamento sobre você, alguém me perguntou: como é que aguenta ministrar 4 horas e está pregando mais aqui? Porque eu tenho fogo de Deus na minha vida, e eu sei que Ele me renova. Tem gente, cara, que tu olha para ele, o cara está morto. Vai trabalhar amanhã, vai entrar morto, arrastando. Eu tenho pavor de gastar os pés, mas deixa para lá. Morto. Chega avivado amanhã no seu trabalho, marchando, dizendo: esse lugar aqui, o reino de Deus está entrando, a glória de Deus está entrando comigo. Mas tem gente, irmão, que vai no culto de Davi e diz: nossa, para que dança tanto? Pastor bailarino agora. Mical olhava Davi da janela. Mical era a esposa de Davi, tinha uma aliança, mas não queria o fogo de Deus, e julgou Davi. Morreu estéril, não pôde gerar filhos. Gente que julga, gente que olha de longe e critica. Sabe, é interessante isso. Davi está avivado. E é interessante que ele não foi avivado sozinho. Ele leva a arca, a presença de Deus, para a sua nação. Uma nação avivada por causa de um homem. Meu Deus, um homem avivado faz isso. Imagina uma igreja. Pelo amor de Deus. Está avivado, dança freneticamente, perde a calça, pira, vence a timidez, a nudez, freneticamente, para celebrar o que estava sendo levado à sua nação. Aquele fogo se acende através de um homem e toca toda uma nação. Um culto de mais de 40 anos, 24 horas por dia, 7 dias a semana. Você está me ouvindo? Que nós podemos viver. Ai, pastor, quantas pessoas? Um só.
Um aceso acende os outros. Sabe quando os gravetos se reúnem, são inflamados? Ah, meu irmão, é que você não anda com gente avivada, esse é o seu problema. Você está apagado, que anda gente apagada, irmão. Começa a andar com alguns Davis aí, irmão. Começa a andar com uma geração que está celebrando, carregando a presença. Está me ouvindo? Jesus, o avivamento nos dias de Jesus é maravilhoso, porque Ele está trazendo algo novo sobre Deus. Ele está pregando uma coisa que ninguém está pregando. Pai, o avivamento restaura a paternidade. E Jesus prega, e o avivamento tem sinais, diga assim, sobrenatural. Você tem que entender que o sobrenatural é uma questão de estar ativado. Tem gente que vive um milagre lá de vez em quando, raramente. No tempo que você é avivado, milagres são constantes. O sobrenatural é constante. Você não vai ligar para o pastor, vem aqui orar. Não, eu estou orando, eu estou profetizando, eu estou impondo as mãos, eu estou abrindo porta. O avivamento nos dias de Jesus. Quem não gostou do avivamento? Quem não gostou de Jesus avivado? A religião. Quem não vai gostar de você avivado? A religião. Se houver religião dentro de você, ela não vai querer você avivado. A religião é uma mordaça que te prende, mas o fogo do avivamento queima todo tipo de religiosidade. Você está aí? Então essa chama acesa no coração do filho ficou com ele, porque o fogo se transfere. Jesus transferiu esse fogo para os seus discípulos. Você está me ouvindo? Você pode transferir o que você carrega. Se você carrega presença, presença. Se você carrega amor, amor. Mas se você carrega ódio, perigoso. Jesus transfere, é um avivamento formador. Avivamento não é bagunça, meu irmão. Não é gente pirada, gente endoidando. Não, não, não. Existe uma ordem. Jesus traz um avivamento para os seus dias, e é um avivamento formador. Diga assim: todo avivamento forma, treina, capacita. Então vamos lá, o que nós temos necessidade aqui? O que Abacuque está nos ensinando? O avivamento depende de um estilo de vida que nasce de uma disciplina. Eu quero ser aceso. É difícil? Não. Deus te acende. A grande dificuldade é permanecer aceso. Sabe, querido, ser tocado é muito fácil. Acender algo é fácil. A grande questão é permanecer queimando. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Como é que o fogo se apaga? Quando param de cuidar do fogo. Então existe um estilo de vida, diga assim comigo, um estilo de vida. Esse estilo de vida de avivamento nasce da onde? Como que começa o avivamento na vida de Abacuque? A profecia sobre avivamento, ela nasce da oração. Sempre que Deus vai te ativar, Ele vai começar um avivamento pessoal na sua vida, Ele vai te dar paixão pela oração. Se você não entendeu o que é oração e o poder da oração, você não entendeu nada. Antes de um grande derramar, tem um tempo de orar. Abacuque começa num tempo de oração. E a oração é interessante porque é algo entre você e Deus. É quando o que você faz no privado molda quem você é. É o que você faz que está fazendo, ou seja, determinando a pessoa que você está se tornando agora. O que você faz todos os dias? Pastor, trabalho, estudo e oração. Porque a oração não é pauta na sua vida. A falta de oração revela o porquê você está fracassando. Então, dentro desse lugar de oração, diga assim: grandes coisas acontecem no tempo de oração. Por que acontecem quando você ora? Porque a oração é uma conexão com Deus. Você pode ter um equipamento sem conexão, não presta para nada. A oração te leva ao tratamento de Deus. Todo homem ou mulher que está vivendo um avivamento pessoal, ele está vivendo um tratamento de Deus. Aonde Deus te trata? Não é com a sua sogra quando você vai visitar ela. Não. Aonde Deus te... E a minha fez 70 anos. 70 anos, está ali minha sogra.
Parabéns, Dora. Fiz até um churrasco para ela. Amo ela. Fez 70 anos, minha sogra. Vai viver até os 130. Aleluia. Para a alegria do meu sogro. Até amém, ele disse. Oh, aleluia. A gente precisa entender isso aqui. O tratamento de Deus você recebe na oração. Sem o tratamento de Deus, você não vive nada. Cada vez que Deus te chama, Ele vai te tratar. Aonde que Ele te trata? Na oração. Na oração você vai descobrir alguns empecilhos, diga assim, bloqueios. Ah, pastor, eu sabia, é o diabo. Não, é você. Na oração você vai descobrir que você tem bloqueios internos que impedem a resposta da oração. E na oração você rompe esses bloqueios. É interessante que você está dizendo, pastor, eu estou orando por algo. O foco da oração não é o que você vai receber, é o conhecimento de Deus que você vai começar a acessar. Está me ouvindo? Conhecimento de Deus. Avivamento traz entendimento sobre a pessoa de Deus. Avivamento sem entendimento não existe. Verdadeiro avivamento traz entendimento. Esse estilo de vida, a forma como a gente vive é importante. Pastor, por que minha oração não anda? Eu tento orar e não consigo. O seu estilo de vida. O seu estilo de vida afeta a sua oração. Por isso que a palavra vai dizer, quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, segue orando? Para tudo, vai e pede perdão, depois volta a orar. Por que sua oração não sobe? Coração, tem que tratar o coração. A oração é o derramar do coração. Então seu estilo de vida vai sempre afetar a oração. No meio desse despertar para o avivamento, acontece o despertar da fé. E a palavra vai dizer que a fé é um dom de Deus. Diga assim, a fé é um dom de Deus. O dom você recebe, amém? Mas a responsabilidade pelo dom é de quem? Sua. Por isso que a fé tem que crescer na sua vida. O dom não pode ficar desenvolvido pela metade, tem que crescer a sua fé, desenvolver a sua fé. Esse dom da fé tem que ser desenvolvido, treinado, diga assim, uma fé prática. Tem gente que diz, uau, eu tenho muita fé. Ok, mas cadê a prática da fé? A fé termina agora, quando vai terminar o culto, ou você tem ela amanhã? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Você sabe esse texto está lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Cristo. Quer dizer que a fé é conhecimento. Se a fé vem pelo ouvir, quem está ouvindo a palavra de Cristo tem o quê? Conhecimento. A fé não é uma coisa abstrata, estranha. Não, a fé é conhecimento. Uma das marcas da fé é conhecimento. Se você não tem conhecimento, você é derrotado. E a fé vem pelo ouvir. Quer dizer o quê? Quanto mais contato com a palavra, mais o quê? Fala para mim. Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Quanto mais Bíblia, quanto mais palavra, mais fé. Por que sua fé é fraca? Por que você não tem fé? Está longe da palavra. Não aguenta ouvir aqui 1h30 de pregação, cara. Não tem vida, não estuda, não lê, não absorve nada. E aí você quer dizer assim, cara, que problema eu estou vivendo. O diabo vai massacrar você, meu irmão. Quando Satanás vem atacar o filho, como é que ele repreende Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Tem coisa que não vai mudar na sua vida. É fé. Conhecer. Entender. Essa fé que vem pelo ouvir, contato com a palavra. E vai dizer que Jesus é o autor e consumador do quê? Da nossa fé. É assim, consumador. Quer dizer que é Jesus quem produz fé. Pastor, eu não tenho fé. Está andando na companhia de quem? Se anda com Jesus, tem a fé de Jesus. Se tem a fé de Jesus, está operando nos milagres de Jesus. Então é Jesus quem cria, quem realiza essa fé. É a certeza das coisas que não se vê. Não é fé, querido, para levantar e tomar uma xícara de café. É fé para milagres. Diga assim, uma fé para milagres. O avivamento traz sobre você uma fé para milagres. Quem está buscando milagres grandiosos? Eu oro que você não tenha uma fé comum, que você tenha uma fé para milagres. É essa fé que é ativada na sua vida quando você vive um avivamento pessoal, e que esse avivamento começa em ti.
a fé comum. É fé para milagre, é fé para ver acontecer, é fé para abrir a conta bancária. Não tem nada lá, muitas vezes não tinha. Eu olhava e dizia: em nome de Jesus eu creio. O Senhor me chamou, o Senhor me proveu, o Senhor me sustenta. Isso é fé. Pastor, eu não tenho fé porque a fé está fraca. Paulo usa esse termo, diga assim comigo: cuidar da saúde e da fé. Você cuida da sua saúde e da sua fé? Não, pastor, eu estou cuidando só do corpo. É bom cuidar do corpo, ótimo, legal. Cuide da saúde e da sua fé. Tem gente que tem uma fé fraca, daí não vive milagre. Sabe, um despertar pela palavra. O avivamento traz paixão pela Bíblia. Qual foi a última Bíblia que você comprou? Eu investi pesado, tinha uma que eu tanto queria, subiu o preço lá em cima, mesmo assim, com a graça de Deus, consegui comprar. Caríssima. Abri, eu tenho um zelo, guardo a caixinha, cheiro. Abro e boto na minha cabeça e oro. Toda revelação, toda palavra. Você tem que entender uma coisa: a palavra não pode estar na sua cabeça só. A palavra tem que descer da mente para o seu coração. Quando você lê a palavra, você vai descobrir uma coisa: não é o quanto se lê da Bíblia que muda alguma coisa, é o quanto se conhece do Deus da Bíblia que muda. É aplicar a palavra na sua vida. Já viu gente que ora e diz assim: vou aplicar na vida do outro. Não, isso aqui é para minha esposa. Isso aqui é para minha sogra. No meu caso está lá ela, minha sogra. Pratique a palavra na sua vida. Ler a Bíblia, ter um encontro. A Bíblia não vai te levar ao encontro com Deus. A Bíblia é o encontro com Deus. Está me ouvindo? Quer ter um encontro com Deus? Bíblia. Se encontra com Ele todas as manhãs. Aí você vai sair para fora para trabalhar. Quem está lá fora? O capeta. Mas antes de ver o capeta, você viu o Rei da Glória. Ele vai olhar para você: já era, já levantou revestida, já levantou ungido, já levantou, esse já era, esse já levantou para vencer. Aí não tem um devocional, eu li um versículo. Não é ler um versículo, não é quantidade, é o quanto da palavra está operando na sua vida. Então a verdadeira palavra vai descer da mente para o coração. Sabe, eu estou lendo a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu vejo uma coisa: a minha história começa a encontrar a história de Deus. A minha história começa a convergir com a história de Deus. E a história dele para mim é muito melhor do que a minha própria história. Diga assim: meditar na palavra. Tem que só ler a Bíblia. Como é que se medita? Sozinho, silêncio. Meditar aqui é ruminar. Já viu a vaquinha comendo? Momento Globo Rural, Animal Planet. Como que a vaquinha come? Ela bota na boca e já engole. Você acha que ela comeu, ela bota do outro lado. Você está recebendo a palavra que tem que meditar na palavra amanhã. Tem que se voltar para a palavra. Meditar, processar em silêncio. Outra questão é a santidade. Esse despertar espiritual faz nascer santidade. Diga assim: santidade. Como que alguém se santifica? Pastor, eu tentei. Olha, eu tentei largar esse pecado, não consegui. Eu tentei parar com algumas coisas. Querido, santidade vem pela intimidade. Andando com Deus. Escuta isso aqui, abre teu coração. Não tem como andar com Deus e seguir pecando. Não tem como. É que você às vezes se aparta de Deus. Você diz: Deus, sai fora agora, cenas quentes, maiores de 18. Quem anda com Deus anda em santidade. O contrário da santidade é comum. A santidade você vê na vida das pessoas. Quando alguém sabe: eu não sou comum, converse com ele, não é comum. Comportamento é comum? Não. Ele sabe quem ele é. Porque a santidade é um nível de consagração. Qual foi a última vez que você se consagrou para Deus? Consagrado, entregue a um tempo de santidade. O seu nível de consagração vai determinar o nível que Deus pode liberar sobre você. Eu quero mais poder de Deus. Como é que eu faço? Consagração. Tem coisas que só vêm nesse nível de santidade, a medida da consagração.
é a medida do poder que Deus pode te dar. Você está aí, irmão? Começa a andar com gente que se prostitui, começa a andar com gente que mente, começa a andar com gente que trai. É perigoso. Anda com gente que vive em santidade. Casamento em santidade, vida em santidade. Lembra que Jesus diz em uma espécie de demônio que só sai indo na sexta-feira da vitória. Tem demônio, uma espécie que só sai se fizer as 7 terça-feira do pulinho santo. É isso? O que Jesus está dizendo? Tem um nível que vocês têm que viver, e é só com jejum e oração. Qual foi seu último jejum prolongado? Não, pastor, sabe, eu estou buscando agora, orando, eu quero avivamento para comprar um carro. Para comprar um carro não precisa avivamento, é financiamento que precisa. Cadê a menina do Cicobi? Deve estar por aí. Para que esse jejum? Eu estou jejuando para comprar a casa. Não. O jejum é um ato de se consagrar para ter mais de Deus. O jejum não vai levar a Deus a agir, o jejum vai fazer você agir como Deus age. O jejum move a mão de Deus, não move você, para que você se mova como Deus se move. Você está aí, irmão? Uma coisa poderosa que acontece nesse ato. Está sendo avivado? Acho que não. Dá uma olhada para o lado. Isso aqui está apagado. Diga assim: o servir avivado. Porque avivado, tudo que você faz é o quê? É avivado. Você vê que a morte está na pessoa quando o seu servir é por obrigação. Ai, de novo. Ai, a escala. Ai, o domingo. Não. Você vê uma pessoa avivada no seu servir. Um servir com amor, um servir com paixão. Você está aí? Nosso time pode subir. Outra questão é arrependimento. Estamos falando aqui de um despertar, de um avivamento pessoal. Diga assim: arrependimento. Isso aí eu sei o que, pastor? Arrependimento eu sei o que é. Chorar lágrima de crocodilo. É isso? É chorar lágrima de crocodilo? O que é arrependimento? Arrependimento é abandonar um velho costume, abandonar um velho hábito, abandonar uma velha natureza. E agora é uma onda, né? Não, arrependimento é metanoia, mudança de mente. Não é só isso. Para mudar sua mente, um curso de PNL muda sua mente. Eu quero ver mudar o coração. Isso só Deus faz. Arrependimento é mudança de coração, é mudança profunda. Abandonei uma velha natureza, saí do lixo, saí lá do chiqueiro dos porcos, nunca mais volto para lá. Agora sou filho, transformado pelo coração. Arrependimento é isso. Arrependimento é reconhecer: pequei, falhei, agora sou culpado. Não, é amado. Não tem avivamento sem arrependimento. Você está aí? Não é remorso, é abandonar essa velha natureza. Pastor, como é que eu sei que o meu arrependimento é genuíno? Zaqueu? Lembra do homem que subiu na árvore para ver Jesus? Lembra do homem? Lembra? Um homem baixo, pequena estatura, sobe numa árvore para ver Jesus. Como que eu sei que o meu arrependimento é genuíno? Zaqueu, Jesus entra na casa dele, ele começa a consertar o que ele tinha quebrado. Vou dar parte disso aqui para pagar, eu vou parar de sonegar. Ele começou a mudar. Arrependimento é quando você vai na direção oposta do pecado. É quando você vai na direção contrária do pecado. Outra questão que desperta é temor. Diga assim: temor. Temor é medo. Respeito. Sabe o que nós perdemos na igreja? Temor. Temor. Você vê a perca do temor na vestimenta de algumas pessoas. Você vê a perca do temor nas redes sociais. Você vai lá, a pessoa está com um copo, um balde de chope. Não nos representa. Não nos representa. Por quê? Não nos representa porque essa é uma prática. Primeiro, que você, como homem ou mulher madura, deveria ter um zelo, temor, para não escandalizar alguém. Mas você vê que, não, mas é comum, né, pastor? A gente pode pegar uma baladinha, dar uma curtidinha e vir no culto. Pode ir para o inferno também. Bem facinho. Amém? Não, mas sabe, é uma vidinha dupla, né? Pô, vou ali.
Pode. Mas avivamento faz nascer temor no coração. Temor é respeito. É olhar para Deus e dizer: eu não vou fazer isso porque eu te amo, Jesus. Eu amo tua presença, não quero perder ela por nada. Você está aí, meu irmão? Outra questão é o quebrantamento. Diga assim: todo avivamento gera quebrantamento. O que é quebrantamento, irmão? O Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. É quando Deus pode te amassar. Deus pode te amassar. Deus pode te pegar e mudar a tua forma. Quebrantamento é quando Deus pode tomar você, pegar você e mudar a tua forma. Deus não pode usar uma pessoa que Ele não pode quebrantar. Quebrantado, irmão. Quebrantado você é mais manso. Quebrantado você é mais humilde. Toda vez que Deus te chama para estar com Ele, Ele vai gerar quebrantamento. Quebrantamento. Eu tenho medo de gente que não chora. É perigoso. Homem quebrantado, uma mulher quebrantada. Quanto mais quebrantado, a glória passa por ele. A glória o toca, a glória avança através dele. Quebrantamento é quando você se encontra com Deus e Deus pode pegar você e amassar o vaso, quebrar o vaso, moldar o vaso. Sabe o que é lindo? Deus te leva a um ponto de quebrantamento. Pastor, como é que eu sei que eu cheguei no ponto de quebrantamento? Tem gente que é dura, irmão. Tem gente que Deus quebra e quebra e quebra muitas vezes, até que se humilhe, até que reconheça. Mas tem um lugar que Ele te leva, que é o ponto do quebrantamento. É quando você vê que acabou suas forças. Eu cheguei nesse lugar muitas vezes. Eu não tinha mais força. Eu não tinha mais ideia. Eu não tinha mais como sair dali. E ali a boa mão dele veio sobre mim. Me quebrou mais uma vez. O lindo é que aquele que te quebra te refaz. E nunca é igual, sempre melhor. Depois do quebrantamento, um novo derramamento. Depois do quebrantamento, um novo derramamento. Ponto de quebrantamento. Quando a gente chega no final das forças. Já chegou no fim das suas forças? Quando vai começar um quebrantamento poderoso de transformação na sua vida. É aqui que a gente vai desenvolver a humildade, porque a gente fica orgulhoso. Imagina você vivendo um avivamento pessoal. O avivamento traz crescimento. Deus começa a te usar. Deus começa a dar sinais através da tua vida. Deus começa a te prosperar. E você se orgulha. E aí Ele quebranta, para que você não seja tomado de um orgulho espiritual, achando que é você. Há muitos ministros que acham que eles levam a presença. Eles carregam a presença. Não. Ninguém é dono da presença. O Espírito sopra em lugares onde há quebrantamento, sem orgulho espiritual. Crescimento, avanço. Diga assim: prosperidade gerada pelo avivamento. Lembra que o povo no Egito foi avivado? Como é que se liberta? Avivado. Comeram o cordeiro, saíram do Egito. Saíram de mão vazia? Os egípcios tiveram que dar o despojo. Cada família saiu com uma parte de provisão. É interessante. Essa provisão era do povo. Essa provisão era para a missão. Eles tinham uma missão: construir uma casa para Deus. Chegou lá naquele tal lugar, determinado lugar, Moisés disse: o ouro que vocês receberam, vamos construir a casa. Então Deus pode prosperar, você pode. Mas primeiro, a disposição dos seus bens, dos seus recursos, revela também a disposição do seu coração. Avivamento traz crescimento, traz muitas bênçãos. Olha o avivamento de Almolonga, na Guatemala. Eles plantavam uma terra seca, não tinha nada, era catastrófico o cenário. Começaram a orar, um pastor de origem indígena orando por avivamento. Deus tocou a terra. Procure esse avivamento. Pepino do tamanho de um homem, rabanete que você tem que pegar 3 pessoas para levar. Sabe o que é isso? O poder do avivamento. Talvez você estava aí condicionado a uma vida comum. Eu nem preciso disso. Você precisa, acredite. Ainda que você não saiba, você precisa. E como você precisa. Você está aí, irmão?
como você precisa. Diga assim: buscar até que aconteça. Buscar um pouco, e depois de acontecer, parar de buscar. Até porque depois que ele acender você vai ter que manter, vai ter que se condicionar, vai ter que administrar aquilo que ele vai dar a você. Ele nos entrega essa chama, mas nós temos que administrar. Assim é a história dos avivamentos. Alguém inconformado. Abacuque olhou para a nação e disse: não pode terminar assim. Um avivamento virá nesses dias, o Senhor vai avivar a sua obra. Nós estamos olhando agora para o Brasil e dizendo: vai começar em nós. E essa chama acende em nós, nos desperta, e a nossa nação mudará por meio desse avivamento. Pastor, quantos Deus precisa? Uma pessoa que queira. Ivan Roberts começou a orar dos 13 aos 23, orando por um avivamento em Gales. Orou. Uma reunião simples de oração. Uma menina de 12 anos levanta e diz assim: eu tenho um amor eterno por Jesus. Aquilo foi uma centelha do avivamento. Gales é incendiada, os estádios foram esvaziados, porque as pessoas só queriam orar e adorar nas ruas, não tinha mais gente no boteco, tiveram que destruir a cadeia, porque o avivamento mudou a estrutura de um lugar. A gente está dizendo: não, isso é só uma coisa de livros. Não, isso é uma coisa para o nosso tempo. Eu já até li. Não, você vai viver, você não vai ler. É Azusa, 1906, um homem cego de um olho, manco de uma perna. William Seymour orava dentro de uma caixa de batata ou de tomate, e diz que quando ele saía dali 7 horas de oração, o mundo era diferente, ele pregava diferente, ele falava diferente. 7 horas clamando por avivamento. Azusa é incendiada, anjos eram vistos no céu da cidade, anjos eram vistos no céu da igreja. As pessoas ligavam para o bombeiro: vai lá, está queimando a igreja. Chegavam na igreja, não tinha fogo nenhum, era o fogo de Deus. Não queremos ler sobre isso, queremos viver isso. Queremos viver isso. Avivamento é posicionamento, começando por você. Fique em pé nessa noite. Nós queremos mais do que